Olá, somos estudantes da ET, Maria Eduarda Ramos de Barros, e hoje vamos falar sobre o Império Carolíngeno e o Império Bizantino. O Império Bizantino. O Império Bizantino foi o desdobramento do Império Romano na Idade Média. A sua capital, Constantinopla, suportou a divisão e o declínio do Império Romano do Ocidente no século V, continuando a prosperar por mais de 1000 anos até a sua derrota diante da expansão dos turcos otomanos, em 1453. Essa mudança também teve o seu lado positivo, porque a localização de Constantinopla entre o Mar Negro e o Mar Mármara facilitou o comércio e a restauração da cidade, transformando-se em uma nova Roma. Justiniano foi o destaque desse império, do Império Bizantino, porque confrontou os persas, construiu o Templo de Sofia, expulsou os bárbaros, anexou os territórios, retomou os pontos importantes do império. Porém, ele era um déspota, e isso gerou oposição à sua imposição política. Justiniano, ele foi imperador do Império Bizantino em 527. No mesmo ano, ele casou-se com Teodora, que posteriormente teria um importante papel nas condições políticas e militares. Era chamado pelo povo de o imperador que nunca dorme, e lançou um projeto de restauração e unificação do Império Romano, para que pudesse recuperar a nobreza do antigo império, estimulando a indústria, as artes e também o comércio. Império Carolíngeno é como conhecemos o período do Reino dos Francos, em que a dinastia Carolina existiu. Essa dinastia ascendeu ao trono franco a partir de 751, quando Pepino o Breve foi coroado rei, e estendeu-se até o fim do século X, quando os carolíngios perderam o trono para a nova dinastia. Carlos Magno, nomeado imperador do Ocidente durante esse período, ele conseguiu expandir seu território pela Europa Central. A principal característica foi a distribuição de terras entre os oficiais e soldados mais leais à realeza, mediante um juramento de fidelidade. Significa que o imperador deu terras em troca deles lutarem ao seu lado. Mediante esse juramento, eles teriam que lutar com o imperador em qualquer guerra que o imperador entrasse. Caso o imperador fizesse uma guerra contra um país, eles teriam que ir junto, porque eles fizeram um juramento de fidelidade em troca de terras com grandes posses. O Império marcou profundamente a expansão do cristianismo. Com a coroação de Carlos Magno, a Igreja Católica pretendia fazer reviver o Império Romano e unificar a Europa sob o comando de uma monarquia cristã. Roma se torna cristã porque os povos começam a ser cristãos e o imperador precisa dos povos para fazer seu império. O Império Carolíngeno enfraqueceu, morrendo o último soberano carolíngeno, Luís V, considerado um rei fraco e que contribuiu para enfraquecer o império, leva ao fim do Império Carolíngeno.